Salve, torcedor do Vasco! O clima nos bastidores já vinha quente, mas o que estourou nas últimas horas mexeu com qualquer pessoa que acompanha o futebol brasileiro. A sensação é aquela de quem tenta entender como certas decisões surgem do nada, atropelam a lógica e deixam claro que, quando se trata das regras do nosso esporte, nem sempre todo mundo é tratado do mesmo jeito. É duro admitir isso, mas a falta de equilíbrio e de critérios parece fazer parte da nossa rotina. E hoje, antes mesmo de falar sobre reforços, sobre planejamento e sobre as expectativas para a próxima temporada, é impossível não começar pelo que tomou conta do país inteiro e deixou o vascaíno absolutamente revoltado. O caso Bruno Henrique no Tribunal Esportivo virou o centro de todas as conversas, e não é para menos. A reação do torcedor, a indignação dos rivais e até o clima tenso entre dirigentes mostram que o episódio mexeu com todo mundo. Mas antes de mergulharmos nesse turbilhão, vale comentar o que aconteceu em São Januário e que, de certa forma, deu um respiro em meio a tanta confusão. Fernando Diniz apareceu no Caldeirão, mas não para acompanhar jogo, não para observar treino, nada disso. O técnico foi conhecer algo que muitas vezes passa despercebido, mas que faz parte da alma do clube e que representa uma das maiores construções do Vasco ao longo de sua história. O Colégio Vasco da Gama, instalado dentro da própria casa do gigante, recebeu o treinador para uma visita que emocionou os jovens atletas e mostrou exatamente o quanto o clube é diferente. Ao caminhar pelos corredores, conversar com estudantes, trocar ideias com os responsáveis pela formação desses meninos e meninas, Diniz se deparou com algo que vai muito além de futebol. Ele viu de perto o trabalho que faz com que tantos talentos cresçam com disciplina, responsabilidade, estudo e, acima de tudo, humanidade. Foi um momento bonito, cheio de significado, com participação de quem conduz o clube, quem cuida da parte jurídica, quem administra o colégio e principalmente daqueles que vivem o dia a dia dessa rotina. Em meio a tudo isso, Diniz palestrou para atletas da base e do futebol feminino, dividiu experiências, contou histórias e reforçou seus valores como treinador e como pessoa. A sensação é de que, mesmo sem bola rolando, São Januário pulsou de uma forma diferente, como se lembrasse todos nós de que a grandeza do Vasco não se limita a títulos. Vai muito além disso. Envolve caráter, oportunidade e uma formação que poucos clubes conseguem oferecer. Mas a calmaria acabou aí. A partir desse ponto, o torcedor vascaíno se depara com um daqueles assuntos que deixam qualquer um de cabeça quente. O escândalo envolvendo Bruno Henrique tomou conta do noticiário e expôs, mais uma vez, a fragilidade do nosso sistema disciplinar. Para quem não acompanhou desde o início, tudo começou em uma partida antiga entre Flamengo e Santos, quando o atacante recebeu 2 cartões e acabou expulso. A partir disso, surgiu a acusação de que ele teria antecipado alguém que receberia um cartão e, dessa forma, influenciado uma ação irregular. A investigação avançou, o caso ganhou proporção nacional e o tribunal aplicou inicialmente uma suspensão pesada, algo que parecia alinhar o jogador ao que aconteceu anteriormente com outros atletas punidos pela mesma infração. Só que, como o torcedor já se acostumou, a história tomou um rumo totalmente inesperado. No julgamento mais recente, o que era para ser uma punição severa acabou sendo diluído a ponto de praticamente desaparecer. O atacante foi liberado para atuar normalmente e recebeu apenas uma penalidade financeira, algo que, dentro do contexto, não se compara ao que outros atletas receberam em episódios semelhantes ou até menos graves. A sensação para quem acompanha é de indignação, porque casos diferentes exigem critérios iguais, e isso está longe de ter acontecido. O que se viu foi uma decisão que rompeu com a coerência, acendeu um alerta e deixou claro que a confiança no tribunal está, sim, abalada. Para piorar ainda mais o clima, surgiram debates sobre imparcialidade, sobre decisões tomadas por pessoas com vínculos emocionais e sobre a responsabilidade que essas figuras têm quando julgam algo que afeta o futuro de um campeonato inteiro. E ainda que muita gente tente separar a paixão do profissionalismo, a simples exposição de certas situações torna tudo mais nebuloso. A revolta não vem só do torcedor do Vasco, mas de quem defende um futebol justo, com critérios claros e com decisões que valham para todos. A disparidade entre punições aplicadas a atletas de clubes com menos força e a leveza surpreendente da decisão envolvendo o atacante em questão escancarou aquilo que muitos sempre desconfiaram.
É um episódio que mexe com a credibilidade, que coloca em dúvida a transparência e que mostra como o futebol brasileiro ainda precisa amadurecer muito. Enquanto isso, o torcedor segue com aquela sensação amarga de que nem sempre a bola corre igual para todo mundo. E por mais que a gente tente virar a página, é inevitável perceber o impacto desse caso nos bastidores, nas conversas, nos debates e no emocional das torcidas. E em meio a tudo isso, vira a chave o torcedor que já pensa em reforços, em planejamento e no trabalho que a diretoria deve realizar para transformar a próxima temporada em algo maior e mais competitivo. Afinal, se fora de campo a insegurança domina, dentro de campo o Vasco precisa estruturar um elenco capaz de responder, de competir e de mostrar que está pronto para disputar em alto nível. E é a partir daí que começamos a olhar para possibilidades, analisar jogadores e entender como cada nome pode ajudar o gigante a montar um time mais forte, mais preparado e mais equilibrado para 2025. Quando a gente olha com calma para a forma como a temporada vem se desenhando, fica evidente que cada partida obrigou o torcedor a repensar suas expectativas. A cada jogo surge aquela mistura de esperança com uma pontinha de frustração, mas a confiança no que esse elenco ainda pode entregar não desaparece. As conversas ao redor do clube mudaram daquela empolgação inicial para uma curiosidade mais profunda sobre qual caminho o time realmente vai seguir nos próximos compromissos. Existe uma sensação clara de que cada decisão dentro de campo é uma chance de ajustar o ritmo, e os jogadores parecem plenamente conscientes de que a torcida observa cada movimento, esperando por algo mais firme, mais constante, mais convincente. Dá para sentir que a cobrança não vem apenas de fora, vem deles mesmos, porque eles sabem exatamente o nível onde deveriam estar. O comprometimento de algumas peças virou um dos temas mais comentados, principalmente depois de jogos em que o time precisou de um brilho individual para sair do aperto. Em determinados momentos, aparecem lampejos de qualidade que lembram a todos o motivo pelo qual o clube depositou tanta confiança nesses atletas, mas em outras ocasiões a estrutura inteira parece tatear no escuro em busca do melhor formato. Esse contraste entre potencial e execução criou um ambiente curioso, em que cada substituição vira debate e cada chance desperdiçada rende discussões sobre o que ainda precisa ser ajustado no sistema. A torcida gosta da intensidade, mas também espera que o time consiga transformar isso em resultados condizentes com o talento que, claramente, existe ali dentro. A forma como os jogadores têm enfrentado as exigências físicas do calendário recente também chamou a atenção. Alguns começam a demonstrar sinais de desgaste, mas continuam correndo, pressionando, tentando impor o ritmo que favorece a equipe. Nem sempre funciona, mas a intenção está ali, e essa intenção mantém a esperança viva. O setor do meio-campo, em especial, assumiu uma responsabilidade maior, tentando controlar jogos que muitas vezes viram uma disputa frenética. Em determinados momentos eles conseguem ditar o ritmo com calma e precisão, e em outros deixam espaços que os adversários não perdoam. Ainda assim, é visível que existe comprometimento e que ninguém ali está acomodado. Outro ponto que não passa despercebido é a integração dos novos jogadores. Alguns chegaram cercados de expectativas e precisaram de tempo para se adaptar, enquanto outros se encaixaram como se já estivessem no grupo há anos. A adaptação nunca é simples, sobretudo quando o nível tático é alto, mas pouco a pouco as conexões começam a aparecer. Dá para notar pelos pequenos detalhes nas trocas de passe, nos movimentos coordenados, na comunicação que vai ficando mais natural a cada rodada. Esse tipo de sintonia não nasce de um dia para o outro, e embora ainda esteja longe da perfeição, fica evidente que o trabalho vem sendo feito com seriedade. A defesa também entrou no centro das discussões, especialmente pela necessidade de evitar aqueles lapsos que mudam completamente o rumo de um jogo. O talento está lá, ninguém questiona isso, mas às vezes um posicionamento errado ou um segundo de desatenção acaba custando pontos que não deveriam escapar. Esses erros irritam, claro, mas ao mesmo tempo viram material de aprendizado quando o elenco reconhece as falhas e trabalha forte para corrigi-las antes do próximo desafio. Dá para perceber que a comissão técnica tem cobrado um comportamento mais firme, mais organizado, e essa evolução deve aparecer com mais clareza conforme os jogos avançarem. A torcida, como sempre, desempenha um papel gigantesco. A energia que vem das arquibancadas empurra o time mesmo quando o jogo se complica.
Existe essa conexão especial entre o público e o time, algo que não dá para explicar apenas com números ou estatísticas. Cada canto, cada grito de incentivo, cada vibração cria um ambiente que faz os jogadores acreditarem que é possível virar qualquer situação, e isso dá uma atmosfera única à temporada. É justamente essa força coletiva que mantém vivo o sentimento de que, a qualquer instante, tudo pode mudar. Com o calendário apertando e os desafios aumentando, a necessidade de encontrar um padrão consistente se torna ainda maior. Mas, pela qualidade que existe no elenco, pela vontade que os jogadores demonstram e pela força que vem das arquibancadas, fica a impressão de que o time está próximo de encontrar seu eixo. As próximas partidas vão mostrar até onde esse grupo pode chegar e se conseguirá transformar potencial em resultados sólidos. Por enquanto, o que fica é a sensação de que ainda há muita história para acontecer, e que cada jogo tem tudo para se transformar em um novo ponto de virada na caminhada da temporada. À medida que o elenco tenta encontrar esse equilíbrio tão cobrado, também cresce a expectativa sobre quem vai assumir o protagonismo quando os confrontos mais pesados chegarem. Sempre existe aquele jogador que desponta nos momentos decisivos, aquele que muda o rumo das partidas quando tudo parece travado. O time ainda busca esse nome que assuma a responsabilidade de chamar o jogo para si, alguém que transforme dificuldade em solução com personalidade. E, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que esse tipo de liderança não nasce por decreto, ela surge naturalmente, quando o jogador entende o peso do escudo e decide abraçar a pressão com coragem. O ataque, por sua vez, vive um daqueles períodos em que a criatividade tenta caminhar lado a lado com a eficiência. Há partidas em que o time cria inúmeras oportunidades, mas esbarra naquele detalhe final que separa um grande jogo de uma frustração enorme. Em outros momentos, basta um lance bem construído para o time ganhar confiança e impor seu estilo até o apito final. Essa oscilação incomoda, claro, mas também mostra que há potencial para muito mais. Falta transformar volume em precisão e transformar boas sequências em uma marca registrada que assuste qualquer adversário. Ao mesmo tempo, cresce o entendimento de que o grupo precisa encontrar uma forma de manter a concentração do início ao fim, algo que parece simples, mas faz toda a diferença ao longo da temporada. Em diversos jogos, o time começou com intensidade, tomou o controle da partida e parecia pronto para resolver tudo cedo, mas acabou perdendo ritmo em momentos decisivos. Esse tipo de queda emocional altera a confiança e dá ao adversário a chance de crescer no jogo. Ajustar isso é fundamental, porque o campeonato não perdoa distrações, e cada ponto perdido pesa demais lá na frente. Enquanto tudo isso se desenrola, a relação entre equipe e torcida segue sendo um dos maiores combustíveis da temporada. Existe uma vontade enorme de ver o time engrenar de vez, e essa expectativa cria um ambiente especial a cada rodada. Os jogadores sentem esse clima e sabem que a responsabilidade é grande, mas também entendem que é justamente essa pressão positiva que transforma partidas comuns em grandes ocasiões. E é nesse ponto que a equipe precisa se apoiar, na energia que vem das arquibancadas, na união do vestiário e na certeza de que, mesmo com altos e baixos, ainda há espaço para construir algo forte antes que a temporada avance para momentos decisivos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um verdadeiro terremoto agitou os bastidores da Colina, e o burburinho entre torcedores e imprensa não para de crescer. Felipe Coutinho, uma das grandes apostas do Vasco para a temporada, sofreu uma lesão considerada grave, e rumores nos corredores do clube apontam que ele ficará afastado por tempo indeterminado, possivelmente fora de toda a temporada. A notícia caiu como uma bomba entre jogadores, comissão técnica e, claro, a torcida, que já começava a criar expectativas com o jovem talento. Fontes próximas ao departamento médico do clube revelam que o jogador passou por uma série de exames, e os resultados indicam uma recuperação longa, exigindo cuidados intensivos e fisioterapia especializada. Dentro do Vasco, há uma mistura de preocupação e frustração. O clube contava com Coutinho não apenas como opção ofensiva, mas também como símbolo de um novo ciclo de apostas em jovens promissores. Alguns membros da comissão técnica, que conversaram reservadamente com jornalistas, afirmam que o afastamento do atleta pode provocar uma reorganização estratégica imediata.
buscando alternativas dentro do elenco ou até no mercado para suprir a ausência de um jogador que vinha mostrando evolução constante. Enquanto isso, o rumor corre entre torcedores em redes sociais e fóruns de discussão. Muitos questionam se a diretoria agirá rápido para trazer reforços ou se apostará na base para tentar contornar a situação. Há quem diga que Coutinho já era visto como peça-chave em possíveis negociações futuras, e sua ausência pode impactar não apenas o desempenho em campo, mas também planos de valorização do jogador. O clima na colina é de apreensão. Jogadores próximos a Coutinho compartilham mensagens de apoio discretamente, mas o assunto é tratado com cuidado para não gerar pânico desnecessário. Nos bastidores, surgem especulações sobre tratamentos alternativos e até possíveis viagens para reabilitação em clínicas especializadas fora do país. A imprensa esportiva local não para de receber informações desencontradas, aumentando o burburinho. Enquanto isso, a torcida segue em alerta, dividida entre a tristeza pela lesão e a esperança de que Philippe Coutinho retorne mais forte, como alguns veteranos já testemunharam em casos parecidos. Na colina, todos sabem que notícias assim podem mudar o rumo de uma temporada. E, enquanto a bola não rola e decisões estratégicas são discutidas às portas fechadas, o burburinho só cresce. O que será do Vasco sem seu jovem talento em campo? As próximas semanas prometem ser intensas, com especulações, análises médicas e, certamente, muito suspense. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.